Oi, tudo bem? Hoje eu vou contar sobre o meu filho Raul, que é uma história sobre o livramento e o cuidado de Deus, né? Ele nasceu com uma pinta no ombro e depois de alguns anos a gente passou a fazer acompanhamento com o dermatologista. Daí em outubro de 2022, no ano retrasado, ele achou melhor pedir um exame que é feito lá em Campinas, que são umas fotos para verificar se a pinta tem alguma malignidade, se poderia ser um câncer, o que poderia ser, porque a pinta estava num tamanho maior do que o normal. E como não era urgente, a gente esperou porque era um exame particular, que o convênio não cobriria, né? E quando a gente, melhorou um pouco a nossa situação, eu liguei para agendar. Só que eu assustei porque a secretária passou o valor de R$ 880 e o dermatologista tinha falado pra gente que era mais ou menos uns R$ 300. Então, infelizmente, na época não pudemos fazer. Só que depois começou a acontecer outras coisas na nossa vida que eu ainda vou contar. Em relação à saúde, então quando envolve saúde, também envolve dinheiro, que a gente ficou impossibilitado de fazer, né? Que junho, E daí que aconteceu? A pinta começou a crescer mais. No meio da pinta começou a aparecer, ela ficar escura no meio e a nossa preocupação ficou aumentando, né? A gente olhava aquela pinta, começava a ficar nervoso. E na minha família já tem pessoas com histórico de câncer de pele e também, tudo que já aconteceu com o meu marido Newton, com a minha filha Betina, né, a gente fica em alerta para tudo, né? E então, daí em junho, a gente falou, não, agora vamos fazer esse exame, né, pra gente ficar em paz. Porque a minha fé, a gente sempre pedindo para Deus, para que não fosse, né? Claro, né? Ninguém quer isso. E eu pedia muito, 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 muito. Meu marido fez até jejum para pedir para Deus. Então a gente foi lá em junho desse ano, fez o exame. E o exame só ia ficar pronto dali uns 15 dias. Só que o médico, né, muito atencioso, um médico maravilhoso, assim, que começou a querer saber da nossa história, da nossa família. E na hora ali ele já falou: não tem malignidade, não tem doença, não é nada disso que vocês têm tanto medo, né? Então, assim, eu nem sei expressar o quanto eu e o meu marido ficamos aliviados e agradecidos a Deus por não ser doença, porque é a pior coisa que existe na vida, né? Então, assim, foi maravilhoso, assim, um alívio, uma paz, assim, que era uma coisa, assim, que tirou o nosso sossego mesmo, tirou, assim, completamente. E Deus, né, foi, assim, além do que a gente pediu, porque a gente pediu para isso, né, para não ser nada. Quando fui pagar o exame, né, acabou a consulta, fui lá pagar o exame, a secretária falou assim, o médico mandou cobrar R$ 400. Imagina, o exame custava 880 e eu paguei R$ 400. Então, como Deus, né, tocou no coração daquele homem, né? Aquele homem, né, médico, ele trabalha por dinheiro, mas ele foi tocado, né? Ele foi tocado, ele teve compaixão da nossa história, compaixão da nossa família e ajudou a gente, né? Então, assim, Deus atendeu a gente até no que a gente não pediu, mas que a gente precisava, porque Deus conhece cada um dos seus filhos. Então, nós somos imensamente gratos pela vida do nosso filho e pelo livramento que Deus deu na vida dele.
tá? Então, essa é mais uma história, ainda vai ter muitas para contar para vocês, tá? Muito obrigada.